Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Anauene Dias Soares. Eu sou a CEO Founder da Anauene Art Law and Expertise e a gente tem trabalhado em parceria já há algum tempo, alguns anos, com a Givoa, do Gustavo Perini, perito de obra de arte, que vai falar após a minha fala e explicar um pouquinho como se deu o nosso trabalho. Eu sou advogada em direitos culturais, também sou perita de obras de arte e venho trabalhando com a minha empresa ao longo de 10 anos já, nesse segmento específico que seria a parte de avaliação, de autenticação de obras de arte e principalmente a parte de direitos culturais, com direitos autorais, parte de museus, instituições, tudo que envolve a parte de uma obra, de um artista, seja música, cinema, teatro e artes visuais, mas o meu foco principal são as artes visuais mesmo. Eu sou especialista no combate ao tráfico ilícito de bens culturais, tenho desenvolvido um trabalho já há alguns anos com algumas organizações internacionais e durante uma consulta que eu dei para a Unesco, venho trabalhando com a Unesco até hoje, inclusive eu sou consultora ad hoc da Unesco, tenho trabalhado junto com a delegação permanente do Brasil, junto à Unesco em Paris. Em um desses eventos, eu e o Gustavo, a gente se conheceu e desde então a gente viu afinidades de trabalhos e muitas possibilidades de resultados, com muito sucesso. Então a gente começou a cada vez mais a compartilhar e atuar em conjunto nesse segmento. No MAN, a gente estava em busca de um local para realizar o nosso evento, que é o ICAI, que é um evento, um congresso internacional de perícia e de direito, de art law. E nesse interim, como a gente já havia feito pesquisas no acervo do MAN para alguns trabalhos, algumas perícias realizadas, surgiu essa oportunidade. Foi no mesmo momento em que uma obra de arte do Raul Dufy foi doado para o MAN. Então, a gente foi consultados para realizar essa perícia. Então, em troca da perícia, a gente teve uma sessão do espaço de direito para a gente usar o espaço para realizar o nosso evento, que foi em novembro do ano passado, no início de novembro. E foi um super sucesso. Foi uma parceria realizada entre Givoa e a Anauene Art Law and Expertise, junto com o MAN. Quando a gente vai realizar um estudo, uma análise de uma obra, a gente passa por alguns passos, o contextual, o estético, o técnico. Então, durante esse interim, é realizado muitas pesquisas. E para que você ateste essa proveniência da obra de arte, essa parte documental, e para que você faça uma diligência devida da obra, para realmente atestar se há compatibilidade ou não dessa obra, se faz necessário alguns documentos e alguns estudos. E dependendo do que a gente recebe já do próprio cliente, já encurta, a gente já consegue eliminar algumas etapas ou a gente já consegue fazer um trabalho comparativo um pouco mais rápido e um pouco de tempo de realizar algumas outras pesquisas. No entanto, nesse caso não foi o que aconteceu. O Gustavo ele vai inclusive dar mais informações específicas sobre o caso, mas a gente expendeu em torno de 4 meses com a pesquisadora francesa, porque é uma obra de arte que ela não tem grande renome no Brasil, apesar de ser um artista muito importante, Ele é mais conhecido dentro da própria França. Então a gente contratou uma historiadora para realizar toda essa pesquisa, a parte que a gente chama de análise contextual, e histórico. E a gente não tinha alguns dados e depois a gente acabou descobrindo esses dados, ao longo dessas pesquisas. E ao descobrir, a gente compartilhou essas informações com o museu, que no fim disse para nós que já tinha esses dados e compartilhou com a gente, depois a gente ter descoberto. Então, de certa forma, foi algo até positivo, porque a gente conseguiu pesquisar com mais afinco o que a gente precisava. E o Gustavo vai trazer esses pormenores e explicar mais cientificamente como que se deu. Então, eu como advogada, acredito profissionalmente que é muito importante que se faça uma diligência, uma due diligence, que a gente chama, muito responsável, muito acurada, para que no final do laudo a gente tenha todos esses dados mais fidedignos e a gente consiga construir essa análise comparativa e a gente, de fato, consiga comprovar se há autenticidade ou não. No caso, a gente tinha assinatura, a gente tinha questões técnicas, a gente tinha um catálogo raisonné, que é justamente o Gustavo vai falar, que foi essa informação que a gente acabou, de certa forma, corroborando, ainda mais do que a gente já suspeitava, de alguns indícios que a gente tinha de autenticidade. E o mais importante ainda, a proveniência. Então, foi uma doação dada para o museu, de uma família,
E essa família, ao doar, ela não tinha dados de autenticidade nem nada, tinha o catálogo Raisonné. No entanto, se fazia necessário uma pesquisa um pouco mais apurada para se atestar de fato se a obra era do Dufy ou não. Então, aí que a gente entra, foi o nosso papel. Então, é muito importante que você tenha essa segurança jurídica, principalmente para a constituição de coleções nos museus, qualquer instituição cultural, inclusive coleções particulares, né? Porque isso envolve questões de seguro, questões de transporte, de salvaguarda, condicionamento em reserva técnica. Então, se você tem uma obra que suspeita que ela não tem um caráter de autenticidade, que não é atribuído a esse determinado artista, que ali, né, supostamente assinou e que consta no inventário ou no catálogo do próprio museu, isso, de certa forma, pode ser muito prejudicial para uma instituição, ou mesmo uma colecionador particular na hora de venda. Então, quanto mais se praticar um mercado de arte responsável, com informações, né, que sejam comprovadas, que tenham caráter científico e, sobretudo, com uma segurança jurídica, né, com contratos realizados, né, que as partes sejam de comum acordo, seja por meio de uma doação, né, de algo que vem de uma herança ou não, né, de um inventário, ou que seja uma doação mesmo em vida, de outros aspectos, a constituição, uma cessão de direito, ou que seja um comodato de uma obra, é importante que tenha todo, né, esse arcabouço, não só jurídico, para a proteção da própria instituição como da obra, mas também para os aspectos científicos quanto à autenticidade e para futuros, né, trocas, transferências, mesmo seja para transferências temporárias em exposições, que se vá fazer um transporte talvez internacional, você vai precisar declarar, né, a declaração inclusive de importação quando entrar novamente para o país, via Siscomex da Receita, ou para a constituição permanente do próprio acervo mesmo. Meu nome é Gustavo Perino, sou perito de arte, sou diretor da Giboa Art Consulting. Trabalho já há mais de 13 anos na pesquisa, perícia e avaliação de obras de arte. Uma equipe que trabalha desde a Argentina, Brasil principalmente, e também temos pesquisadores que trabalham em outras partes, que casualmente para o caso que hoje vamos conversar, essa pesquisadora que trabalha na França acabou sendo uma peça-chave para essa pesquisa, para essa perícia que a gente fez para o MAM. Quando se trata de um artista que não é brasileiro, claro, temos uma dificuldade de acesso à fonte primária de informação. Mas o importante é que na perícia acadêmica de obras de arte é um procedimento, uma metodologia. É a mesma metodologia que se utiliza na Europa, a mesma metodologia nos Estados Unidos, se aplica na América Latina. O que tem que se reunir uma equipe interdisciplinar, ter acesso a fontes primárias e conseguir reunir todas as provas para que em grupo, interdisciplinarmente, acabe se decidindo. E como foi nesse caso, o artista era um pouco desconhecido no Brasil, até pouco desconhecido em outras partes do mundo, mas a gente conseguiu coletar todas as informações necessárias para poder oferecer um laudo e falar que existem correspondências e que não só essa obra doada, que tem uma foto de um Raisonné em preto e branco, sino que se trata da mesma peça e que estaríamos ante uma peça autêntica do João Dufy. Minha parceira Naweni, nessa pesquisa, ela já contou como chegamos ao MAM para fazer a perícia, mas a informação era só a obra, né? E tínhamos que não só confirmar que se trate do artista, sino também, no início, era uma obra assinada, não tínhamos uma data. Então, Mathilde de Vagues, da França, que é uma pesquisadora que já tem feito alguns trabalhos com a Giboa, foi contratada para fazer um trabalho de pesquisa in loco, porque é um artista, João Dufy, um artista muito importante na França, mas não é um dos artistas franceses que tem presença em todo o mundo, né? Então, realmente, só estando lá, poderíamos ter contato e acesso às obras. Casualmente, na época, eu já estava viajando a trabalho para a França, já estávamos no início das conversações aqui com o MAM, e eu aproveitei e fui ao Museu de Arte Moderno de Paris, onde tem uma grande quantidade de peças em óleo sobre tela e tem murais sobre Dufy. O assunto que é a peça que é objeto de pesquisa é uma obra sobre papel, então é um gouache sobre papel. A pesquisa começou envolvendo a historiadora, nós desde aqui pesquisando, até que ela tentou, depois de muitos arquivos consultados e de muitas bibliotecas, que isso está tudo bem detalhado no laudo que a gente entregou,
deu com o catálogo Razoné, mas esse catálogo Razoné de telas não aparecia essa obra. Depois de obter informação de que poderia estar num catálogo Razoné de aquarelas especificamente, aí presencialmente foi consultado esse catálogo, porque não está digitalizado, e encontramos essa informação, confirmamos a informação de que essa obra é de 1937 e que foi incluída no catálogo Razoné. E a partir de aí encontramos que desde o ano 52 até o ano 72, essa obra foi exposta e foi apresentada em diferentes instituições europeias, incluindo também instituições dos Estados Unidos. Mas qual era o desafio? Sabíamos que essa era obra similar, mas nosso desafio de perícia é confirmar que se trata da mesma peça e não se trata de uma cópia. Aí entra todo um processo de análise estético e principalmente uma análise técnico, onde conseguimos uma ampla base de dados de comparação, onde a gente conseguiu ver mais de 300 peças. Eu consegui ver mais de 15 peças ao vivo, mais de 300 peças junto com Matilde e Ana Wene, para comparar especificamente o jeito do artista, né? O que se chama tecnicamente a análise da pinacologia, que é a análise do gesto, que é uma coisa única do artista que um falsário não consegue replicar. A partir de todo esse processo técnico, chegamos à conclusão de que havia uma correspondência, não só estética, não só colorimétrica, não só contextual, sino também uma correspondência técnica. Aí, nosso parceiro da Essence Technology, que é a Bruker, que é representante da Bruker no Brasil, eles foram o Paulo Rocha, eles foram os responsáveis por fazer análises técnico-científicos sobre a obra, né? Então, a gente fez difração de raio-x e encontramos uma lista, uma série de pigmentos, de atribuição a pigmentos, que tinha coerência temporal, que significa que existiam na época 1937. Obviamente, para confirmar cientificamente a correspondência, precisa de mais ferramentas tecnológicas complementares, mas a perícia em algum momento tem que acabar, né? E quando já se juntam a suficiente quantidade de provas, se avalia quanto mais fazer e quanto é o que vai retornar em informação que possa modificar ou não o resultado que já a gente tinha chegado. Especificamente com isso, por exemplo, o estudo da assinatura. Essa obra está assinada em lápis, em grafite, é uma assinatura absolutamente convencional e que necessitaria de uma perícia grafotécnica específica. Então, com todas as provas já coletadas e com os 6 meses que acabaram passando entre o início e o fim da perícia, não foi necessário derivar esse trabalho.